Especulação de que o Palmeiras quer contratar Everton Cebolinha do Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre a história e fala também do Flamengo, no meio de uma baita pressão com perseguição de torcedores até em festa de atleta rubro-negro. Últimas de mercado, as finais dos campeonatos estaduais neste domingo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o clima no Flamengo é de tensão total depois dos vice-campeonatos. Para o Corinthians na Supercopa do Brasil, para o Lanús na Recopa Sul-Americana, perseguição. Nesse sábado, torcedores organizados foram até a porta do CT para tentar se reunir com atletas. Acabaram ignorados. O que deu para ver foram faixas contra os atletas, contra o Boto e também diretoria. Irritados, esses organizados, por não terem conseguido conversar com os jogadores, foram até a festa de Everton Araújo e tentaram mais uma vez contato com os atletas, acabaram sendo ignorados de novo. Viralizou um vídeo do presidente da principal torcida uniformizada do Corinthians mandando um áudio para os atletas dizendo que eles não seriam agredidos, mas que precisavam ouvir aquilo que a torcida tem para dizer. Dá para contar que Carrascal e Plata hoje são os principais alvos dos torcedores. E em meio a esse climaço, dá para dizer que o Flamengo mudou sua cartilha. E a partir de agora, jogadores que derem entrevistas polêmicas podem ser multados. Tudo porque nessa semana, depois da derrota para o Lanús, em casa, no Maracanã, Everton Cebolinha afirmou que não deve ficar no Flamengo. Ele tem contrato até dezembro e deixou no ar a ideia de que não vai renovar esse contrato para ir embora. Pois bem, os dirigentes do Flamengo se irritaram, achando que ele disse algo muito polêmico, e estabeleceram uma nova cartilha dando conta de que aqueles que falarem algo que incomode, sem uma combinação com a assessoria de imprensa, podem ser multados. A impressão que eu tenho é de que o Flamengo acabou se perdendo depois de tropeços em campeonatos de pouquíssima relevância. É bem verdade também que o time esqueceu de jogar bola. Futebol de 2025 ficou na temporada passada. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre tudo isso que eu contei, beleza? E Everton Cebolinha pode jogar no Palmeiras? Essa informação que repercutiu como uma bomba nas redes sociais agitou a torcedores do Palmeiras e também do Flamengo. Isso porque não é a primeira vez que o Palmeiras mira jogadores do grande rival. Aconteceu com Bruno Henrique, com Pedro e também com Gabigol. Nos outros três casos, o Palmeiras não conseguiu avançar nessas contratações. O Pedro acabou ficando mesmo com proposta de 20 milhões de euros. A oferta foi recusada pela diretoria flamenguista. Já Gabigol esperou pelo fim do contrato e acabou se acertando com o Cruzeiro, onde foi receber 3 milhões e meio de reais. O caso do Bruno Henrique, ele utilizou da proposta do Palmeiras para garantir um aumento salarial e a sua permanência na Gávea. Em relação a Cebolinha, depois da derrota para o Lanús, o atacante deixou bem claro que não fica no Fla para o próximo ano. Isso significa que ele já pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho. E o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo, já havia sondado em janeiro. E a ideia é que esse pré-contrato seja assinado a partir de 1º de julho para que ele vire reforço do Palmeiras a partir de 1º de janeiro de 2027. Com uma observação importante, se o Flamengo pagou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica, o Palmeiras pode contratá-lo a custo zero, sem ter de desembolsar qualquer centavo como pagamento para o rubro-negro. A saideira sobre Everton Cebolinha. Temporada atual de 11 jogos, 3 gols e 1 assistência. O fato de não jogar como titular frequentemente é o que mais o incomoda. E você, torcedor do Palmeiras, gosta do Cebolinha? Acha que ele seria peça importante? Você, rubro-negro, se incomoda com o fato? Já use espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Parabéns para o time mais rico do Brasil, Clamídia, cara. E a situação do Flamengo, hein? 3 vice-campeonatos seguidos. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Paquetá. Cara, eu defendi o Paquetá, até por isso me sinto confortável para agora criticar. O cara acabou de chegar, pouco tempo, tá jogando nada, bolinha até agora. Mas é uma baita decepção nesse início. 42 milhões de euros o investimento feito no Paquetá, tá? Ele completou o seu 5º vice-campeonato seguido desde que... quinto vice-campeonato com a camisa do Flamengo. Ele tem um título de campeão carioca pelo Flamengo, um título de Conference League pelo West Ham e um título de Copa América pela Seleção Brasileira. São só 3 títulos em 10 anos de carreira profissional.
e 5 vice-campeonatos no Flamengo. Ele foi vice-campeão já 2 vezes agora, desde que voltou, da Supercopa e da Recopa, já havia sido 3 vezes vice na primeira passagem, tá bom? O Flamengo não vai contratar goleiro. A pergunta do Júlio RS é importante, até porque o Matheus Cunha deixou o Flamengo no fim da temporada passada, né? Existiram uma série de especulações, mas o Andrew foi contratado. Vocês lembram, né? Falaram em Brazão, falaram em outros nomes, mas o Andrew, inclusive, para contratar o Andrew, o Flamengo desembolsou 1,5 milhão de euros para um atleta cujo vínculo se encerrava lá no futebol português na metade do ano. Então era esperar 6 meses para ter o Andrew de graça. O Flamengo, com enorme capacidade financeira, falou, não, vou esperar não. Vou pagar esse 1,5 milhão de euros e vou ter o jogador de forma antecipada. Então, Júlio, para responder a sua pergunta, essa função do goleiro já foi ocupada com a chegada do Andrew. Hoje a prioridade é um centroavante, tá? O Irley Silva, Nicola, o Flamengo não tem nenhum atacante da base que possa ser utilizado no principal. Irley, é difícil, né, cara? Por mais que o Flamengo esteja desesperado atrás de atacante, os caras têm Cebolinha, Samuel Lino, Cebolinha, Samuel Lino, Plata, Bruno Henrique, Pedro. É difícil para garotos da base subirem e concorrerem. Luiz Araújo. É muito difícil, cara. E assim como é difícil explicar o momento do Flamengo, mesmo com tanto jogador bom. Você errou mais uma vez, Nicola. Você falou que o Flamengo ia golear os 2 jogos e o Flamengo perdeu os 2. Severino, golear eu não falei não, né? Mas eu achei que o Flamengo seria muito favorito ao título da Recopa Sul-Americana. Ontem, na sugestão que eu dei pela manhã, na Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, eu coloquei lá no meu bilhete, vitória do Flamengo, que aconteceu, porque para aposta esportiva, a vitória se dá no tempo normal. Então, quando o Flamengo vence por 2-1 com o gol do Jorginho de pênalti no finalzinho, a vitória foi computada. Mas o título não veio, como eu só apostei na vitória do Flamengo e não que ia ser campeão, a aposta bateu também ontem, tá bom? Hora de falar sobre risco de demissão para Felipe Luiz. Treinador do Flamengo que venceu praticamente tudo em 2025, já corre algum risco de cair? Essa pergunta foi feita a partir de outro tropeço. O Flamengo foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana nessa quinta-feira, 3º vice-campeonato consecutivo. O time havia perdido o Intercontinental de Clubes para o PSG no fim do ano passado, perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians outro dia e agora a decisão da Recopa pro Lanús. Apesar da enorme insatisfação do torcedor do Flamengo, que mandou o Felipe Luiz tomar caju depois da derrota para o Lanús no Maracanã, Felipe Luiz está garantido. Não se pensa nesse momento em demissão, até porque José Botto, o diretor executivo de futebol do Flamengo, entende que o melhor nome para gerir, para comandar, para tocar esse Flamengo é o Felipe Luiz. Mas posso assegurar que o Felipe Luiz perdeu o direito de desperdiçar taças. E logo mais, o Flamengo tem decisão do Campeonato Carioca. Depois de vencer por 3-0 Madureira no jogo de ida das semifinais, dá para imaginar que o Flamengo estará na decisão. Se perder a taça para Fluminense ou Vasco, a tendência é que o Fluminense seja o adversário na decisão, aí sim o Felipe Luiz vai começar a correr risco de cair. Até porque Leonardo Jardim, treinador que foi procurado no fim do mês de dezembro do ano passado, enquanto a renovação com o Felipe Luiz não acontecia, o Leonardo Jardim já admitiu que estará à disposição do mercado a partir de março, ou seja, a partir da próxima semana. Só é importante registrar que Felipe Luiz, em seu processo de renovação contratual, acabou se distanciando do presidente BAP. O BAP entendeu que o Felipe Luiz e seu empresário Jorge Mendes jogaram muito pesado, e isso desagradou. E Paquetá foi vice-campeão pela 5ª vez com a camisa do Flamengo. Na noite dessa quinta-feira, o rubro-negro perdeu em pleno Maracanã de novo para o Lanús. 3-2 de virada na prorrogação. Na partida de ida, o Fla já havia sido derrotado pelos argentinos por 1-0. Paquetá, que voltou recentemente ao rubro-negro a um custo de 255 milhões de reais, também havia sido vice-campeão outro dia, a perda da Supercopa do Brasil para o Corinthians. O problema é que na primeira passagem do Paquetá pelo Fla, ele já havia sido vice-campeão de outros 3 torneios. Do Campeonato Brasileiro de 2018, da Sul-Americana em 2017 e da Copa do Brasil também em 2017. Mais maluco vem agora. Sabe quantos títulos Paquetá tem em sua carreira como atleta profissional? O jogador de 28 anos atua profissionalmente há 10 temporadas e ganhou apenas 2 títulos com camisas de clubes.
Foi campeão carioca em 2017 e da Conference League em 2023. E olha que o Paquetá jogou no Flamengo, no Milan, no Lyon e mais recentemente no West Ham. É bem verdade que ele ainda foi campeão com a seleção brasileira da Copa América de 2019. Pressão gigante no Paquetá, nos jogadores do Flamengo e no técnico Felipe Luiz. Depois de mais um tropeço, são 3 vice-campeonatos consecutivos do Fla, que havia sido derrotado no Intercontinental de Clubes pelo PSG, Supercopa do Brasil para o Corinthians e agora a Recopa para o Lanús. Torcedores do Flamengo, depois da partida, mandaram o Felipe Luiz tomar caju e a pressão não para de aumentar. Hora de falar sobre Everton Cebolinha, para onde vai o jogador do Flamengo. O que é certo é que ele não fica no rubro-negro, o contrato se encerra em 31 de dezembro e pouco depois da perda do título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, o atacante disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhuma conversa por renovação com o Flamengo no momento, não fui procurado, mas creio que possa afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o Cebolinha deixando bem claro que não vê clima para extensão do contrato. Essa especulação sobre a prorrogação do vínculo foi uma marca dos últimos dias, até porque o Cebolinha vinha jogando bem e seria a forma de o Flamengo evitar a perda de 13 milhões e meio de euros, grana investida algum tempo atrás quando da sua compra junto ao Benfica. Como o Cebolinha está cravando que não fica, dá para imaginar que a partir de 1º de julho ele possa assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para escolher seu próximo time. Uma das missões do Cebolinha é encontrar um clube onde ele possa ser protagonista. É isso que tem o incomodado bastante no Flamengo. Mesmo jogando bem, ele nunca consegue estar no time principal do 1 ao 11. E essa situação, para o seu próximo clube, tem que ser evitada. Na virada do ano, o Cebolinha admitiu que foi procurado por Palmeiras e Cruzeiro, mas são vários os outros interessados. São Paulo, Corinthians, Santos, entre outros, vão monitorar os passos do Cebolinha. Repito, que a partir de 1º de julho já poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esses times em 1º de janeiro de 2027. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentar e registra o que você pensa sobre o atacante rubro-negro. Fala turminha, beleza? Mais um giro de notícias do Mengão neste domingão sensacional aí com muita informação para você. Não esqueça de dar um like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias e informações de mercado, bastidores e finanças. Então peço humildemente para você dar o like pra gente, valeu? A gente encerra a nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.